Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre lugar geométrico. O que seria isso, lugar geométrico? Um lugar quadrado? Um lugar redondo? Não sei. Se liga aí que depois da vinheta nós vamos descobrir. Fala galerinha, tudo bem? Então assim, para a gente falar sobre lugar geométrico, a gente precisa dar um passo atrás. Tudo bem? A ideia de lugar geométrico não é muito difícil, mas eu preciso mostrar para vocês uma definiçãozinha aí, tá? Eu vou colocar na tela para vocês. Antes de falar de lugar geométrico, eu preciso falar de ponto. Como assim? O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma, por isso é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume, etc. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjunto deles que são formadas figuras geométricas. Bem, deu para perceber que assim, para pensar em geometria, em qualquer outra coisa, eu preciso primeiro pensar na ideia do ponto. Eu voltei no ponto, porque agora eu quero te mostrar a definição de lugar geométrico, tudo bem? Para a gente poder entender a definição. Depois a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês na tela uma outra coisa, para vocês entenderem melhor o que quer dizer aquela definição na prática. Vamos lá. Bem, a definição de lugar geométrico. Na geometria, um lugar geométrico é o conjunto de todos os pontos, geralmente uma linha, um segmento de linha, uma curva ou uma superfície, cuja localização satisfaz ou é determinado por uma ou mais condições específicas. Tá, essa é a definição muito assim, como se fosse, ela é a definição mais canônica da ideia de lugar geométrico, mas eu coloquei um resuminho aqui embaixo em vermelho. Em outras palavras, o conjunto de pontos que satisfazem alguma propriedade é frequentemente chamado de lugar geométrico. Vamos lá, gente. Então aqui, ó, definição. A definição de lugar geométrico é, na geometria, um lugar geométrico é o conjunto de todos os pontos, geralmente uma linha, um segmento de linha, uma curva ou uma superfície, cuja localização satisfaz ou é determinado por uma ou mais condições específicas. Em outras palavras, o conjunto de pontos que satisfaz alguma propriedade é frequentemente chamado de lugar geométrico de um ponto que satisfaz essa propriedade. Só para ficar claro, essa que está dentro do retângulo aqui é a definição canônica, ou seja, é o mais encontrado nos livros de geometria. Esta embaixo é um resuminho que eu coloquei para vocês aqui. Quer dizer então que assim, se eu tenho um conjunto de pontos que satisfaz alguma propriedade, a gente costuma chamar esse conjunto de pontos de lugar geométrico. Percebe então? Por isso que eu voltei na ideia de pontos, tudo bem? Bem, voltando aqui mais uma vez. O que significa lugar geométrico? Como a gente já viu na definição, é a junção da ideia de ponto, ou seja, eu pego a ideia do ponto que a gente viu na definição. Se você não entendeu muito bem, volta esse vídeo e dá uma olhadinha lá na definição de ponto. E junto ele com o quê? Com alguma característica, ou seja, alguma condição que tem que ser cumprida. Quando eu cumpro essa condição, esse conjunto de pontos, ele vira um lugar geométrico. Na prática, isso é lugar geométrico. Agora nós vamos olhar um lugar geométrico acontecendo na tela, para vocês entenderem o que é essa ideia de lugar geométrico. Bem, aqui eu tenho uma área que é a área de um plano cartesiano, vocês estão acostumados. Então eu tenho aqui, eu vou passar o mouse aqui para vocês verem, eu tenho um eixo aqui na horizontal, numerado de 0, aqui está dando para enxergar até o 23, mais ou menos, e um vertical numerado de 0 a 11, tudo bem? Então vamos supor que eu venha nesse eixo aqui horizontal e ponha o ponto A. O ponto A aqui, ele está aqui sobre o número 5, exatamente sobre o número 5. Vamos supor que agora eu defina o ponto B. Existe entre o ponto B e o A, ou entre o A e o B, um segmento de reta. Tudo bem? Esse segmento de reta a gente vai chamar ele de AB. Esse segmento AB que eu pintei ele aqui de vermelho para vocês, ele é um segmento que tem um comprimento. O comprimento dele está aqui, a gente chamou ele de segmento F, né? O F tem um comprimento de 6. 6 o quê? Pode ser 6 centímetros, 6 o que vocês quiserem. Vocês concordam comigo que a metade desse segmento é um ponto que fica na metade entre os dois pontos, tudo bem? Então se eu andasse aqui, 1, 2, se ele tem 6, se eu andar 1, 2, 3, eu andei até a metade. Este ponto, que a gente vai chamar de C, está exatamente na metade entre o ponto A e o ponto B.
O que eu vou fazer com esse ponto C para vocês entenderem a ideia de lugar geométrico? Eu vou caminhar com esse ponto em linha reta na vertical, ou para cima ou para baixo. Percebe que automaticamente aqui eles traçam uma linha pontilhada para você ter uma ideia aqui aonde estou caminhando com esse ponto C. A minha pergunta para vocês é: o que acontece aqui? Eu tenho uma distância entre o ponto AC e o ponto CB, que é de quanto? A gente já viu que é de 3, né? Ó, 1, 2, 3. Aqui também, 1, 2, 3. Essa distância é 3. O que acontece se eu subisse esse ponto, por exemplo, para cá? Será que essa distância, as duas são iguais? Será que agora as duas distâncias continuam sendo iguais? Não sei. Será que se eu subir mais um pouco... Opa! Se eu subir mais um pouco aqui, essa distância continuar sendo igual? Podemos verificar. Como que eu faço isso? Ó, eu vou traçar, eu vou subir ele aqui até a altura de 1, né, o ponto C até 1, e eu vou traçar um segmento AC. Quando eu traço o segmento AC, ó, ele sai de azul aqui, ele sai do A, vai até o C, e ele está chamando aqui de segmento G, e ele tem uma distância de 3,16. Olha o que vai acontecer se eu subir esse ponto. O segmento vai crescendo, porque cada vez mais o ponto C está mais distante de quem? Do A, certo? Se eu voltar aqui de novo para o 1, continua tendo 3,16. Agora, o que será que acontece com esse outro segmento? O segmento BC, sai uma linha daqui de B e chega até C. Vamos descobrir. Eu cliquei aqui. Olha que interessante, gente. O segmento AC e o segmento CB ou BC tem o mesmo comprimento. Será que se eu aumentar a altura desse ponto C, será que se eu mexer nesse ponto C, os tamanhos permanecem iguais? Permanecem. Percebe o que está acontecendo? Ó, cada vez que eu subo o ponto A aqui, eu mexo no ponto C aqui, ó, ele aumenta a distância, mas as duas distâncias permanecem o quê? Iguais. O que está acontecendo aqui? Não importa o ponto que eu pegue nesta reta tracejada que passa pelo ponto C, não importa o ponto que eu pegue aqui, vocês concordam comigo que o C está variando, ou seja, ele não é sempre o mesmo ponto. Aqui o C agora está na altura do 4, eu posso descer para o 3 agora, então o C agora é outro ponto, está mais para baixo. O que acontece? A distância entre A e C e B e C é sempre a mesma. O nome, essa reta tem um nome, né? Ela é mediatriz desse segmento, ou seja, esta reta aqui reúne todos os pontos que distam sempre a mesma distância de A e de B, porque ela está exatamente no meio, ali no meio do segmento, tá? O nome dessa reta, então, é mediatriz. Espera um pouquinho, professor. Se é um conjunto de pontos que satisfaz uma regra, então essa mediatriz seria um lugar geométrico? Exatamente isso. A mediatriz aqui, que é essa reta tracejada aqui, é um lugar geométrico que é o quê? Que é essa linha, né, essa reta que passa exatamente entre os pontos A e B, né, exatamente no meio dos pontos A e B. Bem, nós vimos lá no programinha de geometria que quando eu tenho um conjunto de pontos, na prática a gente viu, se eu pegar um conjunto de pontos, uma coisa boba, eu pego um segmento de reta, se eu achar todos os pontos que formam o conjunto de pontos, que formam a linha que cruza exatamente no meio desse segmento, eu achei a mediatriz, certo? A mediatriz é um lugar geométrico. Então a ideia desse vídeo de hoje era só essa. O que é um lugar geométrico? Um lugar geométrico é um lugar, certo? É um lugar no plano que junta um conjunto de pontos que faz o quê? Que satisfaz uma regra. O que isso quer dizer e por que eu estou insistindo tanto nesse conceito? Porque o exercício vai fazer a pergunta ao contrário. Como assim, professor? Por exemplo, o exercício pode perguntar assim: qual é o conjunto de todos os pontos que divide o segmento AB em duas partes iguais? Ora,
o que separa, né? Se eu voltar lá de novo, só para a gente não perder essa oportunidade aqui, ó. E se eu fizesse esse C aqui, descer até o 8 aqui, ou seja, vir até para o nível do 0, será que acontece o quê? Olha lá, esse G vale 3, esse G vale 3, ou seja, esse ponto C divide o segmento AB em dois segmentos menores de 3. Então, como a gente estava falando, aquele ponto ali é um dos pontos que está o quê? Na reta que divide o segmento em duas partes. Percebe a pergunta do exercício? Qual é o nome? Onde estão os pontos que formam a reta que divide o segmento AB em duas partes? Estão onde? Na mediatriz. Então, quando ele pergunta o lugar geométrico, normalmente ele faz o caminho contrário da ideia. Ele não te fala a ideia e depois te faz uma pergunta sobre. Ele fala, não, olha, se eu quisesse fazer isso, qual seria o lugar geométrico? Tudo bem? Então a ideia de lugar geométrico é essa. É um pouco abstrata, mas ela não é difícil, porque ela é simples. Basta gravar. Vou repetir mais uma vez, pausadamente. Lugar geométrico é o conjunto de pontos que satisfaz uma regra, que satisfaz uma condição. Se eu tiver isso, é um lugar geométrico. Tudo bem? Fique esperto aí, porque na próxima aula a gente vai verificar essa ideia, a gente vai juntar essa ideia de lugar geométrico com um círculo, tudo bem? E principalmente, aqui depois desse vídeo eu vou deixar um exercício para vocês, tudo bem? Talvez um ou dois exercícios, que são dois desafios, na verdade, para ver se vocês conseguem descobrir aí qual seria a resposta deste exercício que eu vou colocar. Tranquilo? Então, gente, até mais, até uma próxima. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.